Esse estudo ele inicia em 2024, quando a FESP, que é a fundação da Escola de Sociologia e Política, e mais a Universidade, a Faculdade de Medicina da Santa Casa, se uniram no sentido de pensar o que fazer com a população de rua que fica ali no próprio entorno, e eles que cuidam de gente, cuidam de pessoas, o que é que eles iriam fazer. E nisso nós também chamamos o Alderon para poder discutir isso e pensamos em propor para a Secretaria Estadual uma proposta de capacitação, começando inclusive com um seminário na cidade para essa discussão. Nós decidimos fazer a primeira parte, que era expor a situação em que se está. Que quem está na rua não é contado no censo, não é parte dos brasileiros. Então, se aceita ter, na verdade, um título de eleitor, não se aceita que essas pessoas sejam parte do censo. Então, os números do censo brasileiro botam fora um pedaço realmente da população. Mas a população em situação de rua, e eu vou dizer pop rua, só para ficar... A pop rua, numa posição, ingressou no CAD único até como uma possibilidade de ser incluída no benefício. E assim tem, e assim foi, e nós sabemos hoje alguns dados de incidência de pop rua por conta de terem as pessoas ido para a fila, esperado, fazer o cadastro, para poder a gente saber quantos são. Então, esse nosso estudo parte daqueles que se cadastraram. Portanto, nós temos um número concreto. Não quer dizer que porque está no CAD único, já virou consideração do Estado. Mas tem essa possibilidade. Então, vocês vão ver que nós demos aqui o nome com o que e com quem conta a população de rua. Porque esse nome, ou essa expressão, com quem conta, significa proteção social. Se vocês forem estudar, tal, isso é a expressão mais concreta de proteção social. O que chega, de que maneira chega, qual é o acesso e qual é o reconhecimento. Então, estudar isso como é que chega e qual é o reconhecimento. Por isso eu estou começando da ausência de reconhecimento da pop rua. Que eu acho que essa é uma batalha que tem que ter, porque isso é uma negação do Estado de um direito dos próprios brasileiros. Mas vamos adiante. E aí nós fomos levantar isso nos 645 municípios de São Paulo. E nós fomos também tentar entender como é que foi, digamos, o caminhar das formas de atenção da população de rua. Então, o que nós vimos de todo o estudo, que a coisa tem raiz até, e principalmente aqui em São Paulo, por ser uma área de passagem, de tropeiro, não era área de assentamento, sempre de uma população de passagem. E também por conta, digamos, da forma de trabalho que tinha a ver com a presença dos safreiros que vinham pelo trem e iam de um local para outro. Tanto que, anos atrás, quando eu estava em Santos, quando eu fui tentar e conversar sobre pop rua, mas como é que vocês se reconhecem? Nós somos trecheiro. Mas de onde vem esse nome? Não, porque as passagens de trem nos dão trechos. Depois, aí, Alderon tem uma outra construção que completa isso, mas não vou agora me pautar. Mas é muito interessante entender que, inclusive, você vai ter abrigos próximos às estações de ferro.
as estações que tem, Brás, babá, que vai ter. E a hospedaria dos migrantes, que aqui no caso de São Paulo, é o maior lugar que tem na cidade para acolhida de pop rua. Mas, aí é que vem a questão, é uma acolhida de passagem, tanto que tem nas cidades praticamente menores de São Paulo, usam o termo casa de passagem, que a gente não sabe nem o que é isso, casa de passagem, no nome. Mas é um lugar para ficar 2, 3 dias chumbo. E 2, 3 dias de que jeito? Só para homens, só para mulher, a família tem dificuldade. Quer dizer, numa noção de que atender população de rua é encontrar um teto, para não ter o céu, e encontrar um chão, para não ser só a sola do pé. Mas, de verdade, o que seria, né, a atenção de superação está colocada pela população, hoje mais forte, no Housing First, que veio inclusive de uma importação da proposta, porque estudei isso na França, em outros países, Canadá, que nós começamos lá atrás, em 90, então tudo era homeless, quer dizer, nos outros países era uma questão de habitação, e não da outra complexidade. Para nós, não. Tem muitas outras complexidades. Bom, então isso só para entender que é importante nós também olharmos essa história dos modos de atenção, porque nós estamos olhando a pop rua, pela negação de cidadania, 2, pelo modo de atenção que essa população recebe. Então, acho que essas são as duas grandes questões. E aí, nós fomos fazer esse primeiro cruzamento, que nunca foi feito, dos dados do Visdata, porque CadÚnico trabalha com indivíduos, não trabalha com coletivos. Então, nós nunca temos no CadÚnico uma abordagem coletiva. Ele é sempre individual. Mas aí nós fomos pegar o que tinha nesse individual, em termos de pop rua. E cruzamos com os dados da Secretaria Estadual, que tem uma coisa que chama Plano Municipal de Assistência Social pela internet, PIMAS Web. E aí ela tem informações de tudo que tem de atenção, dos vários programas de assistência social, mas tudo que tem de atenção para a pop rua. E aí eu começo, e vocês sabem muito bem disso, que existe inclusive um litígio, porque no caso, quem atende, ou os serviços que atendem pop rua, estão na política de assistência social nos municípios. Na União, esse negócio é partido. Fica direito humano, fica um restinho lá. E aí a grande questão que nós mostramos aqui. Dinheiro para esse atendimento não vem nada praticamente do Estado ou dos Estados e da União. É brincadeira. Se você pega aqui cidade por cidade do Estado, quantas recebem dinheiro da União? Uma coisa michuruca. Então, isso mostra também que, de fato, embora haja do ponto de vista nacional, temos a população em situação de rua que nós entendemos, mentira, não bota dinheiro. Não põe dinheiro. Se não põe dinheiro, na verdade, quem sustenta, quem tem a relação com as organizações, são os municípios. Tem no caso, e aqui nós verificamos, 2, 3 ocorrências de emenda de parlamentar para direto da organização XPTO. Mas, eu quero dizer, toda vez que nós discutimos, mesmo nas nossas organizações, a questão de pop rua, nós não tocamos nisso na grana. Ou se toca de uma maneira geral. Mas aqui, cadê, moço? Cadê? O seu coisa, que o senhor está no ministério, cadê o dinheiro? Sua coisa? Cadê o dinheiro? Não tem. Não tem.
Então, nós temos aqui uma grande questão entre o discurso da política e a efetiva atenção do Estado. União, estados e municípios fazem. No caso de São Paulo, Estado e município, 85% dos gastos é municipal. 15% se divide entre União e Estado. Isso deveria ser tripartite. E aí, pela discussão fomos atrás da população de rua cadastrada, no país, são 337.803 cadastrados. Aqui, se você puxar, isso está na página 14. Então, vocês vão ver aqui, e isso está ranqueado do mais forte para o mais presente, para o menos presente, todos os estados. São Paulo, estado de São Paulo, concentra 42% da população de rua cadastrada do país. Vamos dizer outra vez. São só, o que não é pouco, 337.803 é o tamanho de uma cidade de grande porte. Não é cidade pequenininha, é de grande porte. Então, isso é como nós estivéssemos falando de um conjunto de população de uma cidade de grande porte. Isso, com certeza, tem mais gente, porque não está cadastrada. Tem mais gente, porque não é feito o censo. Não é feito no país. Aqui em São Paulo, a nossa lei de 90, que foi 94, mas aprovada depois de muita briga em 97, ela tem o censo a cada 4 anos. Aqui na cidade, o censo estava previsto para novembro de 2025. Estamos esperando. Agora vai? Vocês são crentes mesmo. Então tá bom. Mas veja, olha os atrasos. Mas nesses atrasos também nós não temos marcado posição. E censo é uma coisa que, se você não faz com regularidade, você perde estudos estatísticos para saber como é que está o crescimento, como não, e fazer estimativa. Então, isso acho que é extremamente importante. Mas mais importante é saber o seguinte, gente: 42% da população, 42%, é daqui do Estado. Quer dizer, que se o Estado não faz nada, significa que praticamente 50% quase da população não tem nenhuma atenção no país. Então não adianta a União dizer, faço aquilo, mas cadê, moço? Ó, aqui. Isso está no Estado. Aqui. E a cidade de São Paulo, certo? Se o Estado são 143 mil, a cidade de São Paulo são cerca de 100 mil. Eu já vou dizer o número certinho. 99. Então, a cidade de São Paulo é a cidade que tem maior concentração. Então, muitos estados aqui, vocês podem estar olhando, os estados não têm o volume de população de rua cadastrada que tem a cidade de São Paulo. Não ter ação na cidade de São Paulo e no estado é de um agravo muito grande. Então essa é a primeira questão, e que o estudo vai fazer isso, vai tentar dar para a gente uma visão de todo, não só uma visão pontual. Quer dizer, é para conversa de atacado. Isso que nos parece o mais importante. Se você abrir aí para mim, na página 28, lógico que a gente vai ver aqui que a população não está no pequeno município. A população pop rua está nas cidades, nas maiores concentrações urbanas. Então, você vai ver aqui pela incidência, por exemplo, aqui são só dos números de municípios. Mas se você pegar a página seguinte, nós vamos ver o quê?
que tem, dá para virar na 29? 156 municípios dos 645 do estado, 24% que não tem população de rua. E aqui vem, aí você tem de 6 a 20 cadastrados, de 21 a 50. E o que acontece? Nós não temos os serviços pensados, padronizados em termos do volume de população. Então, nós vamos ter, por exemplo, no estado, 2 municípios que têm 0 população cadastrada e tem serviço de pop rua. Dá para entender? E vamos ver, como Paulínia, que tem mais de 300 cadastrados e tem 0 serviço. Não quer dizer que, na verdade, nós tenhamos padrões de cobertura. E também não quer dizer que o serviço que tenho seja bom, seja adequado, tudo mais. Por quê? E aqui eu vi, você estava lembrando, né? Trabalhei com Ivete, Regina. Quer dizer, o trabalho da UAF, lá atrás, foi um trabalho de desinstitucionalização. Quer dizer, toda a vila do Glicério, né? E mais os trabalhos que fazíamos lá com os empreiteiros, né? Com o grupo de empresários, eles não eram trabalhos asilares. E a maioria dos trabalhos, esse foi sempre uma luta. Não se trata só de ter cama à noite. A população reclamando. Eu não quero mais ficar aí cheirando chulé. Não quero ficar daí tendo que vigiar para não me roubarem. Mas todo um trabalho para que esses locais estendessem a sua presença durante o dia. Respostas de serviços, respostas de atenção. Foi desde lá atrás que fizemos bagageiro para ter um lugar onde guardar as coisas. Então, estou querendo só dizer que de 90 para cá, então nós temos 37 anos ou 36, de uma sequência de lutas que vai arranjando. Mas ainda nós temos um princípio de trabalho muito individual. O meu trabalho é melhor que o teu não presta, o meu que ser. O meu vai ganhar tanto, o teu não. É concorrência, é lógica de mercado, não é lógica de rede social. Aí vão dizer que eu sou brava, mas eu tenho que dizer isso, certo? Quer dizer, porque se nós não constituirmos uma rede, nós perdemos a força de luta. Certo? Acho que essa é a questão. É indecente que São Paulo tenha só 6 centro-pop, é indecente. Campinas tem 7 centro-pops e é muito menor, não só como cidade, como número de população. Por que lá pode e aqui não pode? Alguém explica? Por que aqui pode um prefeito dizer eu vou fechar os hotéis sociais? Por que os hotéis sociais são muito mais caros do que aquilo que se paga para os albergues? Nós localizamos aqui pelo custo. Tem vaga dia de R$10, mas tem vaga dia de mais de 100. O que quer dizer isso? Número de trabalhadores, a maioria dos trabalhadores são de nível básico, nem de nível médio, nem superior, para baratear o custo. E aí, quem é que capacita todo mundo? Como é que é isso? Quais são os padrões? Não sabemos. Então, o que nós vamos estar mostrando aqui é também essa questão, o volume da população, página 31, que tem benefício. Em geral, não se sabe isso, que a população recebe o benefício de R$600. É como se tivesse uma renda básica para pop rua. Como se. Não estou nem dizendo que isso é muito, eu não estou falando do valor do dinheiro, por isso que eu digo como se. Mas veja que Alagoas é o estado em que os cadastrados têm mais cobertura. Dos 2.564 cadastrados, 2.170 recebem o benefício. Quando eu venho para Mato Grosso do Sul,
De 2.357 cadastrados, 1.606 recebem, 68%. Por que em Alagoas 85% recebe, em Mato Grosso 68% e em São Paulo é 74%? Por que não é 100%? Não sabemos. Porque quando cadastra, essa lista vai para a inteligência artificial, a inteligência artificial vai para, quer dizer, já vai pelo sistema para Brasília, algum mecanismo lá da inteligência, com inteligência ou sem inteligência, decide. Quem está lá no CRAS não sabe dizer nada, porque não recebe nada. Se a população chegar, e aí, eu vou receber, não vou receber? A gente tem que ter a cara de pau. Não sabemos, dona, nós não somos informados. Isso tudo é inteligência artificial que resolve lá com o Sagicad, não sei o quê, Senarc, os Gambal, mas nós não sabemos de nada. Isso pode ser assim? Não. Nós não podemos subordinar a uma lógica da inteligência artificial e conviver com essa desigualdade. Por que não são todos os cadastrados Pop Rua que recebem? Quem pode responder isso? Muito bem. Pode não ser muito 600, mas é alguma coisa. Aí já vem a história. Pô, mas eles recebem. Aí o que acontece? Os traficantes passam a mão e catam o dinheiro e catam o cartão. Bom, então nós temos que, senhora defensoria, ver como é que trabalha isso. Tem catador de papel, não catador de cartão. O movimento é claro, catador de papel, de cartão não. Mas tem isso. Então, essa leitura vai nos permitindo olhar todos esses buracos. Porque parece, senão, que a gente vai indo para uma nova camada, mas o princípio da não inclusão já está posto, não está superado. Então, o estudo vai adiante, vai falar quantos serviços existem em cada município e depois vai nos dizer que tipo de serviço. Então, por exemplo, se você for para a página 36, tem lá outra coisa. O estudo é todo feito por região do estado, por 26 regiões. Não é aquela coisa que diz assim, eu estou falando desse lugar, vale para todos. Não. Há uma desigualdade de trato. E se nós estamos numa política, é para provocar a igualdade de trato. Então, por exemplo, na cidade de Campinas, tem aqui, porte, por exemplo, de município de pequeno 1, que mesmo com 15 cadastrados tem serviço. 15 cadastrados tem serviço. Que serviço é esse? Não sei. Então, como é que 15 cadastrados não se tem um caminho de superação? Então, o que eu quero dizer é que a gente vai ter aqui essa possibilidade de olhar por região da cidade essas desigualdades. E aí, nós indo bastante adiante, veja, na página 39, tem aqui um pedaço. São Paulo, com 91.916 Pop Rua cadastrados, esses dados são de agosto de 25. Tem 215 serviços. Então, se eu fosse colocar a relação direta, somente por aproximação, número de serviços Pop Rua, eu teria um serviço para 425 pessoas. Lotou. Professora, só te dar uma dúvida. Serviço é tanto centro de acolhida quanto no... Todos. Eu vou depois entrar nisso. Aqui ainda é atacadão. É o conjunto, certo? Então, porque não existe coerência entre um e outro. Não há essa coerência. Não há padrão de atendimento. Então, por isso nós vimos o bloco. Campinas, 263. Mais gente, menos atendimento. Então, a gente vai ver aqui, essa coisa vai continuar, de 20 cidades. Mogi das Cruzes é um serviço para 83. Então, se nós temos uma realidade, 20 cidades de maior incidência,
em que eu tenho um serviço para 83, por que São Paulo tem um para 427? Isso quer dizer que, de fato, nós não temos serviço suficiente. Mas não é só de dizer assim, nós estamos sofrendo. Não, está aqui, moço, olha o dado aqui. Mostra aí o seu. Nós mostramos o nosso. É isso que a gente está tentando dizer, certo? Porque não é somente pelo, sei lá, por ter, né, um apoio. Claro, o importante é a justiça. Mas o modo de fazer a justiça é extremamente diferenciado. Tem um corte de classe, é muito diferenciado. E tem um corte de interesse político. Então, aí nós fomos olhar, não é, municípios e incidência de população de rua. Na região de Campinas, por exemplo, Morungaba tem 3 incidências e tem serviço. Você tem outros, Paulínia, tem 360 na cadeia, não tem serviço. E daí vem, nós estamos mostrando todas essas questões. Depois, no estado de São Paulo, ainda, existe também aqui as definições de em quais cidades tem mais, tem menos, as faixas. Mas eu vou mais rápido aqui para chegar no que a Júlia tinha dito. Da cobertura por tipo de serviço. Então, o que nós temos que ver? A tipificação dos serviços socioassistenciais, que é de 2009, ela não é, portanto, atual para 2027. 2026, já estou até no ano que vem. Para 2026, não é atual, evidente. As demandas foram modificando. E há um sentido de que a resposta seja a mesma. Então, por exemplo, embora a gente fale de abrigo, nós sabemos, e aqui em São Paulo, que não adianta você dizer é abrigo tal. Não, nós vamos ter que ter para mulher, para homem, para idoso. Nós vamos ter que atendimento da pessoa doente. Isso, desde lá atrás, a gente já tinha que ter isso. Como é que a pessoa se recupera? Me dizia a população, ô dona, como é que eu vou tomar o remédio se eu não tenho relógio? Eu tenho que ir para um lugar que eu possa realmente ter essa recuperação. Então, nós vamos ter, né, diferentes tipos de abrigo, no caso aqui de São Paulo. Não sei qual é a diferença, quer dizer, sei, mas não sei, por que no interior se chama casa de passagem e não abrigo? É porque fica menos tempo. Mas o que é isso? O que isso quer dizer? É que não precisa? Que no interior com 2, 3 dias já resolve? Ou seja, isso não é casa de passagem, é passagem de trecheiro. Então, nós temos, veja, no caso, pelo censo SUAS, né, de 2024, o PIMAS-Web, ele mostra que tem 218 abrigos no estado de São Paulo, 138 casas de passagem, 34 repúblicas. Tem muito pouca república. Muito pouca república. E a república foi um passo importante até quando, desde a UAF, as moradias provisórias, e que depois se estendeu esta noção, que é, na verdade, uma das respostas do Housing First. Quer dizer, você tem um grupo de moradores que, claro, precisam de um acompanhamento, que morar junto nunca é fácil, nem quando é casado, dirá quando não tem nada, quer dizer, então precisa ter sempre um certo trabalho aí conjunto. Aí, centro-dia, nós temos aqui, temos em São Paulo alguma coisa, mas centro-dia não tem na especificação de serviço, e tem o centro pop, né, que, na verdade, nós temos 61 no estado, são 13% dos serviços, os abrigos são 47% dos serviços. Em termos dos trabalhadores, eu estou na página 51, desculpe.
63%, 4.701, são trabalhadores de abrigos. 63%. 23% são de casas de passagem. E somente 2% são de república, porque, de fato, a república é a convivência entre as pessoas. Mas, mesmo assim, as repúblicas precisam ter um acompanhamento. 3 para centro-dia e centro-pop, 730, 10% dos trabalhadores. Bem, da gestão, página 53, de todos esses serviços, 115 é de gestão direta e 348 contratados. Portanto, se 348 são contratados, os padrões de atenção que nós temos que aqui discutir é fundamentalmente com as organizações contratadas. Por que trabalham com quantos trabalhadores, quanto recebe, quantos não, qual é o padrão. Não estou aqui falando do sindicato dos trabalhadores, mas quase dizendo que, se nós estamos pensando em justiça, teria que ter aqui uma certa discussão para essa aproximação. Bom, dentre os municípios de pequeno porte, só temos 16 trabalhadores, e nas metrópoles, 3.090. Então, determinadas ações, elas vão ter que ser concentradas realmente em grandes cidades. E aí tem a distribuição dos trabalhadores, depois tem das ofertas de abrigo, então é bastante coisa. Então eu vou falar aqui de uma questão importante, que é a questão dos valores, que eu comecei a dizer no início. Aí aqui tem todo o estudo de vagas, que nós temos abrigos dos mais variados tamanhos, sendo o máximo o Arsenal da Esperança, que é um negócio assim imenso. Nos valores de financiamento, página 67, então nós temos aqui, vejam, 86% do dinheiro é municipal. Ano é 2025. 435.308.732 reais. Municípios. Fundo Nacional de Assistência Social, União, 31.461.033, não chega a 10% do que gasta os municípios. Estado, 38 milhões. Então, 86%, 435 milhões, 6% a União, 31 milhões, o Estado de São Paulo, 38 milhões, 8%. Isso não é chute. Mas veja na página 69, tem um gráfico mostrando, inclusive, esse dinheiro por tamanho de município. O pequeno é o Baixotinho, pequeno 1, pequeno 2, médio, grande metrópole. Claro que é o município grande, a metrópole, que tem maior gasto. Então, no caso da cidade, nós temos 147 serviços de acolhimento, num repasse mensal de 36 milhões e num repasse anual de 432 milhões, somando 66% do gasto. Isso dos 215, a Júlia me dizia, 215 o que é? É o conjunto. 147 abrigo, que aí tem acolhimento de forma geral, 11 república, 17 núcleo de convivência, temos pouquíssimo. Serviço de abordagem, tem isso, São Paulo tem muito serviço de abordagem, muita entidade para serviço de abordagem. O que acontece com a abordagem, a gente não sabe, não vimos resultados. O que dá essa abordagem? E não é baratinho, não. Se gasta na abordagem 5 milhões por mês, 67 milhões por ano. Isso corresponde a 10% do gasto. E aqui depois nós temos, na página 49, nós vamos ter
no caso, isso tudo é só São Paulo. Em São Paulo chama CAI, né? Centro de Acolhida Especial. É bonito falar especial, né? Mas o que quer dizer especial? Não sabe, né? Então, aqui vocês vão ter, no caso, aqui nós relatamos o que aconteceu há pouco, tanto pela Defensoria, aquela ação impedindo o fechamento, foi para o TJ, está aqui colocado. Depois vocês vão ter palavras do Nivaldo Carneiro sobre atenção à saúde, em Pop Rua, não é? E aí a gente permanece fazendo um certo levantamento, e como anexo tem a lei estadual, a 16.544 de 2017, e que na verdade é uma lei estadual, mas que agora o comitê só foi formado agora, semana passada, que é o comitê, né, de ação. Acho que tem você do comitê, né, senhor? Certo. E então é só para dizer que, embora na rua tenha que se andar depressa, a regulação que se refere a essa população é mais lenta que tartaruga. Então, acho que isso tudo está em e-book, a gente tem, pode passar para todo mundo o acesso. Paulo Meira, não chegou? Muito obrigada, professora. Não, só dizer que o Paulo Meira, que é o parceiro, não chegou, que mora em Franco da Rocha, né? Eu também aqui estou representando a construção dele. Obrigada, professora. Obrigada pela apresentação, obrigada pela pesquisa, essa análise de dados super importante. Acho que a gente vai conseguir se debruçar, acho que tem informações importantíssimas aqui para ajudar nessa construção e principalmente no monitoramento das políticas públicas aqui no Estado. Acho que vai ser bem importante mesmo. Eu estou muito animada para ler todo o trabalho. Obrigada.